dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que nós estamos tendo essa aula. Hoje nós vamos falar sobre fatores limitantes da fotossíntese. Na aula passada nós falamos sobre a fotossíntese. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que podem vir a atrapalhar o processo de fotossíntese e acabar por ou inibir ou acelerar o processo de fotossíntese. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma recapitulação sobre o que é o processo de fotossíntese. Bom, nós resumidamente falamos que o processo de fotossíntese é o que? Ele acontece em dois locais do cloroplasto. Isso aqui não é uma célula, é um cloroplasto. Ele acontece na membrana do tilacoide, a fase clara, e dentro da matriz do cloroplasto, chamado de estroma, é onde acontece a chamada fase escura, ou ciclo de oxidação, ou ciclo de fixação do carbono, ok? Também chamado de ciclo de Calvin. Tá? Então, o que você tem aqui? Na fase clara, na membrana do tilacoide, a água vai chegar, pela ação dos fótons, vai utilizar esses fótons para fotolizar a água, quebrando, liberando o hidrogênio e o elétron. A liberação do hidrogênio e dos elétrons vão ser necessárias para a produção do ATP e do NADPH. Okay? Então, recapitulou que a liberação tanto do hidrogênio quanto do elétron da água é necessário para a produção de ATP e NADPH, né? Transformando NADP em NADPH, ADP mais fosfato em ATP. E libera-se o oxigênio. O oxigênio veio da molécula de água. O ATP e o NADPH são levados, tá, até o ciclo de Calvin. No ciclo de Calvin, a enzima rubisco ela vai pegar o CO2 e vai fixar esse CO2. Como assim, professor? A ribulose 1,5 bifosfato, que é o açúcar, ele vai se ligar no carbono e ele vai acabar por transformar este carbono, tá? Esses carbonos ligar, né, de 3 em 3, produzindo gliceraldeído 3-fosfato, que depois será transformado em açúcar e acaba produzindo também NADP e ADP e NADPH. Lembrando que o hidrogênio necessário para a construção desse açúcar vem aqui, ó, do NADP, que por sua vez vem da água. Ok? Nossa, professor, nós vamos ter que saber para onde está indo cada um dos componentes? Essa é a grande coisa. O que nós temos? Aqui nós temos a equação simplificada, tá? Equação simplificada do processo de fotossíntese. 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água vão acabar produzindo, na presença de luz e pigmentos fotossintéticos, uma molécula de glicose para 6 moléculas de água de subproduto e também acabam por produzir 6 moléculas de oxigênio. Beleza? Nós vamos ter que saber para onde está indo cada uma das coisas. Sim, vamos lá. Então, primeira coisa, o carbono da molécula de glicose. O carbono da molécula de glicose ele vem de quem? Do CO2. Então, o carbono da molécula de CO2 ele vai parar na molécula de glicose. Então, são 6 carbonos que vêm desses 6 CO2. Beleza até aqui? Ok. O hidrogênio da molécula de água é utilizado para a produção do hidrogênio da molécula de glicose e também para a produção do hidrogênio da outra molécula de água. Ok até aqui? Então, olha só, acaba por produzir, ó, o hidrogênio aqui é usado para a produção de 12, 6 vezes 2, 12 também, 12 vezes 2, 24. Então, tem 24 hidrogênios aqui no total, contra 24 que está lá no início. Então, o hidrogênio da molécula de água é usado para produzir CO2, para produzir glicose e para produzir também a própria água. Nossa, professor, usa água para produzir água. Essa água que ela é gerada como subproduto de reações químicas. Então, ela acaba por ser importante, porque ela entra no processo. Então, o hidrogênio da molécula de água acaba por ajudar na produção, sim, do hidrogênio da molécula de água de subproduto. Beleza? Bom, acabou? Não, temos os oxigênios. Primeira coisa, o oxigênio do CO2, ele é usado para a produção do oxigênio da molécula de glicose e também desta molécula de água aqui,
essa molécula de água aqui, gente, ela surge, aonde que vai surgir esta molécula de água? Ela vai surgir simplesmente durante o ciclo de Calvin, tá? Essa aqui é usada durante a fase clara, tá? E, como nós já tínhamos conversado várias e várias vezes, o oxigênio, perdão, da molécula de água, ele produz o oxigênio que a planta libera durante o processo de fotossíntese. Esse oxigênio é liberado durante a fotólise da água. Então, H2O, o oxigênio aqui, ele vai produzir o oxigênio que vai ser liberado na atmosfera. Ok? Novamente, o que você tem aqui? 12 moléculas de água, ou seja, 12 átomos de oxigênio vão produzir 6 moléculas de O2, cada molécula com 2 átomos de oxigênio, 2 e 6, 12 átomos. Então, tudo balanceado e bonitinho. Vai ser necessário que vocês lembrem disso, tá? Por que é necessário que vocês lembrem disso? Porque cai demais nas questões. Então, vai ter que lembrar. Tá? É para isso que nós estamos aqui. E também para que vocês entendam o processo, gente. É para entender o que sei que nós estamos fazendo, é para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o CO2 do ar, ele produz a molécula de glicose. Recapitulando ainda mais, quando nós falamos no início do ano, se não me engano, no nosso segundo conteúdo que nós trabalhamos no início do ano, a molécula de glicose é uma molécula extremamente útil para a planta. Porque a glicose ela vai ser utilizada para a produção de frutose, que adoça os frutos, vai ser utilizada para a produção da própria glicose, que vai ser necessária para obter energia, mas a glicose ela também é essencial para a produção de um polímero extremamente útil para o vegetal, que forma a parede celular dele, que é a celulose. Então, as moléculas de glicose são usadas na produção também da celulose. Isso é muito, muito, muito importante. Então, lembrem que a celulose é produzida a partir de glicose e a glicose a partir de quê? Do CO2. Observe somente essa plantinha aqui, olha só, germinando. Ela está lá crescendo, germinando, olha que bonitinho. E cresceu, toda linda. Para essa planta crescer, ela precisa fazer o quê? Fotossíntese. Ela precisa crescer fazendo fotossíntese para obter energia. Então, vamos tentar entender este exercício aqui. Tá? Esse problema aqui é um problema clássico, sempre cai esse tipo de problema e o povo geralmente se lasca, porque não sabe fazer contas simples. Tá? Então, olha só. Esta planta foi semeada em um vaso contendo 150 kg de terra. Então você teve 150 kg de terra. Após 6 anos, a planta foi retirada desse vaso. Olha o tamanhão dela aqui, olha que planta bonita. Tá? Então você tem aqui, olha que plantona. Então, após 6 anos, tirou essa planta desse vaso e pesou a planta. Tirou a terra ficou toda dentro do vaso. Tá? Bateu bem a raiz para que a terra ficasse toda dentro do vaso. E foram pesar a planta. A planta estava pesando 40 quilos. Essa planta aqui estava pesando 40 quilos. Olha que linda. Em seguida, a terra que ficou no vaso também foi pesada. Pegou essa terra e também foi pesada. Quantos quilos de terra sobraram aproximadamente nesse vaso? Esse vaso aqui, ó, nunca foi tirado terra, posto terra, sempre ficou aí dentro, só a planta cresceu dentro do vaso. Quanto de terra foi que restou no vaso? 160 quilos de terra ficou no vaso depois que tirou a planta? 110 quilos aproximadamente de terra ficou no vaso? 149,8 kg aproximadamente ficou no vaso, ou aproximadamente 100 kg. Vamos lá, tempinho para vocês fazerem uma conta. Me pausa aí. Bom, muito bom. Espero que todos tenham acertado. Quanto que deu? 149,8. Mas, professor, 149,8 quilogramas aproximadamente. Mas, professor, mas ela pesa 40. Não quero saber. Da onde ela pesa? Esse peso que ela pegou aqui, ó, esse peso de 40 quilogramas aqui, ela retirou da onde? Do vaso? Os nutrientes que a planta retira do vaso, o que são os nutrientes que a planta retira do solo? São sais minerais. O quanto isso representa para a planta?
aproximadamente 0,003% do que ela vai necessitar. O que a planta precisa mesmo? Fazer fotossíntese, para ela conseguir celulose para crescer. Da onde ela retira a celulose? Da onde ela retira a celulose? A celulose vai retirada do CO2 do ar. Retirada do CO2 do ar. O que ela retira do solo? Água em abundância, mas aí a água tem que ser seca, a terra tem que estar sequinha para ser pesada, então ela foi tirada e foi secada. Então, o que acontece? Esta terra quase não vai sofrer mudança em seu peso durante esse período, porque a planta vai retirar somente micronutrientes do solo. O que ela vai retirar muito dele é água. Mas como a água foi tirada aqui da conta, né, secou a terra para pesar, logo, da onde ela tirou a massa de seu crescimento? Da onde, gente? Da onde que a planta retira? Do CO2 do ar. O CO2 do ar é usado para produzir aqueles 40 quilos de planta lá. É claro que ela também vai ter água que ela absorveu, mas a massa total da planta ela vem do dióxido de carbono. Ok? Então aqui, ó, letra C de Cristo, tá? Para essa questão. Espero que todos agora tenham entendido, tá? Então, ó, letra C aqui. Por quê? Da onde ela tirou isso? Do CO2 do ar durante o processo de fotossíntese. Ok? Então a planta pega esse CO2 do ar e vai fazer o processo de fotossíntese. Ok? Beleza. Bom, nós vamos começar agora que nós já fizemos essa recordação sobre o processo de fotossíntese, tá? Nós vamos falar sobre os chamados fatores limitantes da fotossíntese. Esses fatores limitantes da fotossíntese, na verdade, eles também podem ser chamados de fatores de variação ou fatores que influenciam a fotossíntese. E quais são esses fatores? Os principais fatores são a temperatura, a concentração do CO2 do ar e a incidência de luz. Então, a temperatura, a concentração de CO2 do ar e a incidência de luz são os principais fatores que influenciam o processo fotossintético. Nós vamos trabalhar cada um deles agora. Como cada fator desse vai influenciar a fotossíntese? Então, bora lá. Primeiro, o CO2. O CO2 ele influencia a fotossíntese, pois você precisa de CO2 para produzir a glicose. Logo, quanto menor a taxa de CO2 na atmosfera, menor vai ser a velocidade do processo de fotossíntese. Se você tiver muito CO2, a fotossíntese vai crescer até um determinado limite. Depois ela satura e permanece constante. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Outro fator é a de luz. O que você tem? As luzes azul e vermelho são as mais absorvidas. A gente já tinha visto isso lá quando a gente falou dos pigmentos. Tá? O verde e o amarelo são menos absorvidos, que são os mais refletidos por conta dos próprios pigmentos da planta. Quando você tem pouca luz, logo a taxa fotossintética vai cair, porque tem pouca luz para quebrar a molécula de água que vai gerar energia para o ciclo de Calvin. Quando você tem muita luz, você vai tendo aumento da taxa fotossintética até chegar no limite da planta de trabalho, né, o limite dos fotossistemas, eles não vão conseguir captar mais luz e ela vai ficar constante. Vou falar daqui a pouquinho de novo sobre isso. E por último, a temperatura. A velocidade máxima da fotossíntese é com a temperatura entre 30 e 40 graus Celsius. Temperaturas abaixo disso daqui, as enzimas vão ficar pouco ativas. E temperaturas acima disso daqui pode desnaturar. Olha, a aula que nós vimos lá no início, tá? Desnatura a enzima. A enzima é uma proteína. Se ela desnaturar, ela perde a sua função. Então, nós vamos agora tratar de cada um desses e mostrar eles em gráfico o que está acontecendo. Então, bora lá. Quando a gente fala de CO2, a gente já falou que o CO2 é essencial para a fixação do carbono e vai produzir o quê? O carboidrato, a glicose. Tá? A maioria das vezes, o carboidrato produzido vai variar, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? A gente fez uma aula especificamente falando da produção do gliceraldeído 3-fosfato, que depois seria usado para a produção da glicose.
Então, se você tem uma baixa concentração de CO2, vai reduzir a taxa fotossintética. Se você aumenta a concentração de CO2, você aumenta a taxa fotossintética. Então, observe esse gráfico aqui. Lembram lá no início, quando a gente estava falando sobre o processo de fotossíntese? O que eu falei? Quem é a enzima que fixa o CO2? É a enzima chamada de rubisco. O que a rubisco vai fazer? Ela trabalha com 3 em 3 CO2 por vez. Então, uma planta, se uma planta tem lá, vamos supor, 50 rubiscos. Ela tem lá 50 rubiscos. Uma plantinha só tem 50 rubiscos. Ela vai conseguir trabalhar com até 150 CO2 para cada vez do ciclo. Então, se você coloca lá 10 CO2, 20 CO2, 30 CO2, 40 CO2, 50 CO2, 100 CO2, 150 CO2, 200 CO2, 250 CO2, 300 CO2, o que vai começar a acontecer? A taxa fotossintética ela vai estabilizar. Por quê? Como a gente tinha falado, a rubisco trabalha de 3 em 3 moléculas de CO2. Se você tem um número X de rubiscos, se você fornecer muito mais do que ela consegue trabalhar, as rubiscos vão todas trabalhar na sua velocidade máxima até o ponto de máximo. Depois estagna, fica constante. Vai ter queda? Não, vai estagnar até que todo aquele CO2 seja trabalhado, ok? Então, esse ponto aqui em que você tem a reta, tá? A estabilização, a gente fala que é o ponto de saturação da rubisco. É o ponto em que todas as rubiscos estão ocupadas trabalhando com o CO2 disponível. Aqui nesse gráfico ele trabalha a concentração de CO2, quanto maior a concentração de CO2, se você observar, maior é a taxa fotossintética. Qual é o problema? Só até o ponto de saturação, que é quando todas as rubiscos estão ocupadas e elas não conseguem mais acelerar a velocidade. A velocidade chegou na sua velocidade máxima, porque o CO2 é um fator que limitou ela aqui, ó. Porque ele chega até aqui, acabou. Ela não consegue aumentar a velocidade, ela não consegue subir, porque a enzima rubisco está ocupada, então ela permanece estagnada. Então, quanto maior a concentração de CO2, maior a velocidade da reação, até que chegue o ponto de saturação da enzima. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, continuando aqui, como a gente já falou, né, sobre a luz. A luz é essencial aonde? Na fase clara, porque a luz ela vai promover o quê? A fotólise da água, que é a quebra da molécula de água para a obtenção do hidrogênio dela e do elétron que está nela. E esse hidrogênio e esse elétron são necessários para produzir NADPH e ATP, que vão ser necessários, essa energia vai ser necessária para a fixação do carbono no ciclo de Calvin. Tá? Então, a luz é importante para quebrar a molécula de água. Pouca luz, temos baixa taxa fotossintética. Mais luz, maior a taxa fotossintética. Então, o gráfico é muito parecido com o gráfico anterior. O que você tem? Quanto maior for a intensidade luminosa, maior será a taxa fotossintética até que chegue o ponto de saturação dos fotossistemas. O que significa isso? Cada planta ela vai ter lá seus fotossistemas, tem um número X de fotossistemas. Os fotossistemas são proteínas de membrana do tilacoide. Então você tem um número X de fotossistemas. Então elas vão conseguir trabalhar com uma intensidade luminosa X. Se você for subindo essa intensidade luminosa, chega uma hora em que a quantidade de luz não vai mais influenciar. Por que ela não vai mais influenciar? Porque os fotossistemas estão saturados, estão trabalhando em seu máximo, não estão conseguindo sair dali mais. Chegou no máximo que eles conseguem trabalhar por vez. Então, a luz ela vai aumentando a taxa fotossintética até que atinja o chamado ponto de saturação do fotossistema, ou ponto de saturação luminosa, tá? Ponto de saturação do fotossistema ou ponto de saturação luminosa, que é a mesma coisa. Tranquilo?
Muito fácil, muito tranquilo isso daqui. Então, aqui mostrando ainda, dentro da luz, nós temos uma outra coisa que a gente precisa analisar, que é o chamado ponto de compensação fótico. Que é isso, professor? O que é o ponto de compensação fótico? O ponto de compensação fótico é o ponto em que a taxa fotossintética se iguala à taxa da respiração. Como assim? Como nós já vimos anteriormente, a fotossíntese e a respiração são equações inversas. Uma é o inverso da outra. Aquilo que você produz na fotossíntese é consumido na respiração e vice-versa. Ok? Mas vamos pensar no consumo que a respiração vai ter. Porque a fotossíntese é para isso. A fotossíntese é para a planta nutrir de energia o seu corpo. Logo, ela vai precisar respirar. Toda planta respira. Se ela respira, ela vai gastar glicose durante o processo. Então, presta atenção aqui. É que a taxa da respiração de uma planta é diferente da taxa de respiração de um animal. A nossa taxa de respiração ela oscila durante nosso metabolismo. Por quê? Se você corre, você vai ter que respirar mais, logo a sua taxa vai alterar. A planta está sempre paradinha ali. Ou você já viu uma levantando, sair andando aí, passeando pela cidade? Não viu. Tá? Então, a planta ela vai fazer o quê? Ela tem um ponto, a taxa de respiração dela é constante. Taxa de respiração da planta é constante. Agora, a taxa fotossintética, por sua vez, o que acontece? A taxa da fotossíntese aumenta à medida que aumenta a intensidade da luz. Então, tá de noite, está amanhecendo o dia, a luz está vindo. Lá, 3 horas da manhã, uma luzinha longe, 4 horas da manhã, uma luzinha longe, 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas. 7 horas da manhã o sol saiu. A taxa fotossintética começou a fazer bem, está crescendo, tá boa, está produzindo muita coisa, produzindo glicose pra caramba. Se você observar nesse ponto aqui, olha, nesse ponto, a taxa da fotossíntese ela encosta na taxa da respiração. Esse é o chamado de ponto de compensação luminoso. O que significa isso? Tudo que é produzido na fotossíntese é o mesmo que é consumido na respiração. Antes disso, aqui embaixo, olha, o que era consumido na respiração era muito maior do que estava sendo produzido na fotossíntese. Olha só, tá vendo? Aí o que acontece agora? Passou o ponto de compensação, o que é produzido e que é guardado, e a planta pode usar para crescer, para produzir açúcar, para guardar, para produzir reserva energética, amido, que à noite a taxa fotossintética cai, então ela vai precisar de energia armazenada para consumir durante sua respiração, que permanece sempre constante. Então, até que se você aumenta a taxa luminosa, ó, a taxa luminosa chegou ao ponto de saturação luminoso, ou ponto de saturação dos fotossistemas, que é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Então, importantíssimo lembrar o que é o ponto de compensação. Aquilo que é produzido na respiração compensa aquilo que é gasto, o que é produzido na fotossíntese, perdão, compensa aquilo que é gasto na respiração. Essa é o chamado ponto de compensação. Quando a taxa da fotossíntese iguala com a taxa fotossintética. Taxa fotossintética iguala com a taxa da respiração. Taxa da fotossíntese bateu no ponto aqui, ó, em que iguala a taxa da respiração. Tudo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração e vice-versa. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Continuando, aqui eu vou precisar que vocês atentem um pouco mais nessa ideia, tá? Por quê? Porque a gente vai lembrar aqui, vou falar com vocês, que a temperatura ela não vai só limitar a taxa fotossintética quando muito baixa ou a ponto de desnaturar a bendita da enzima. Não. A temperatura influencia muito na taxa fotossintética e não diretamente sobre a rubisco, não diretamente sobre os fatores enzimáticos. Vamos mostrar. Presta atenção aqui. A taxa fotossintética, de modo geral, o que você tem aqui? Olha, ela vai subindo à medida que a temperatura aumenta até o valor de atuação máximo da rubisco, que se eu não me engano é valor aproximadamente de 37,5, 38 graus, quando a rubisco está a 1000 por hora trabalhando.
Depois de 40, 42, começa a haver a desnaturação dessas enzimas e a taxa fotossintética cai. É só assim que vai acontecer? Não. Aí é que nós vamos trabalhar isso daqui. Por quê? A temperatura ela oscila durante o dia. De manhã está fresquinho, vai esquentando à medida que o sol vai subindo, chega um horário de pico de calor, depois começa a refrescar de novo. Tá? Então, essa temperatura, como ela oscila, ela também influencia na taxa fotossintética durante o processo. Então, a temperatura influencia muito além da desnaturação. Por quê, professor? Nós vamos explicar. Então presta atenção que durante o dia a taxa fotossintética ela oscila bem, olha só. Ela tem um pico aqui, olha, o horário de maior produção de fotossíntese aqui fica entre 10 horas, 10 e meia, quase 11 horas. Depois desce de novo, você tem uma queda na taxa fotossintética e ele sobe 4 e uns quebradinhos para 5 horas da tarde, quando refresca mais ainda o processo. Mas por que isso acontece? Presta atenção aqui. Quando a gente fala de planta, aonde vai acontecer a maior parte do processo fotossintético é na folha. As plantas, elas precisam receber oxigênio e CO2, mas elas não têm sistema respiratório como o nosso. Como que o oxigênio e o CO2 entram? Na parte de baixo da folha existe um conjunto de células específicas chamadas estômatos. Eles abrem e fecham, permitindo a entrada e a saída do CO2 e do oxigênio pela parte de baixo da folha da planta. Aqui, ó. Isso aqui é um estômato aberto, aqui é um estômato fechado. Estômato aberto vai permitir a saída ou entrada de CO2. O CO2 tem que entrar para que a fotossíntese aconteça. O oxigênio tem que sair ou entrar, né? Ele vai ter que sair durante o processo de fotossíntese e para a respiração ele entra dependendo da demanda que a planta estiver precisando. Ok até aqui? Beleza? Tem um problema. Qual é o problema? Quando a planta abre o estômato para que o CO2 entre, quando a planta abre o estômago para a entrada do CO2 ou entrada e saída do oxigênio, acontece a saída de vapor de água. Se a planta perder água, gente, a taxa fotossintética cai. Então, o que a planta faz? O que a planta vai fazer? Ela não pode perder água. Um dos bens preciosos da planta é a água. E ela não pode perder água. Então, o que acontece? De manhã cedo está fresquinho, a luz está chegando, a taxa fotossintética está beleza, está crescendo, bela e linda, ela está aberta os estômatos. E por que está aberta? Porque está fresquinho. Se está fresquinho, vai produzir muito vapor de água? Vai sair muita água do estômago? Não. Então ela está lá, ó, trabalhando a fotossíntese, trabalhando. Quando chega por volta de 11h30, meio-dia, o calor começa a aumentar. Durante esse aumento do calor, a planta começa a perder água pelo estômago. E a planta percebe que ela está perdendo água. O que ela faz? Precisa fechar o estômago para evitar a perda de água. Só que ao fazer isso, ao fechar o estômago, ela reduz a quantidade de CO2 dentro dela. Por quê? Ela vai conseguir CO2 a partir da onde agora, se ela fechou os estômagos? O processo de respiração ainda está acontecendo também. Ele acontece continuamente. Enquanto que a planta está fazendo fotossíntese, ela também está respirando. Então, ele ainda tem uma fonte de CO2 vindo do processo de respiração. Vai manter isso ainda constante durante a fase mais quente do dia. No momento em que o calor começa a diminuir, esse calor começa a diminuir, a planta volta à abertura gradual do seu estômago, que aqui ela já não vai estar perdendo tanta água durante a abertura do estômago, e ela pode abrir, que a taxa fotossintética aí volta a aumentar nas últimas horas de sol do dia. Tá? Então, durante as horas do dia, a temperatura vai influenciar na taxa fotossintética. Por que ela influencia na taxa fotossintética mesmo? Devido à abertura e fechamento dos estômagos. Ela vai fechar os estômagos durante o período mais quente do dia. Quase todas as plantas vão fazer isso, enquanto a taxa de respiração permanece o quê? Constante.
durante o dia e durante a noite. À noite você vai ter a queda da taxa fotossintética e a diminuição da taxa da fotossíntese. Ela vai continuar fazendo fotossíntese à noite? Vai, tem luz, pequena concentração, pequena quantidade de luz da Lua, das estrelas já é uma fóton. Então faz, pequeno, muito pequeno. Tá? Mas pode fazer. Também tem a luz do poste, né? Hoje em dia a gente tem plantas na cidade, então elas vão fazer com a luz que tiver ao redor dela de modo geral. Então lembrando que essa queda durante o período mais quente é por conta do fechamento do estômago. Por conta do fechamento do estômago. Porque quando você abre o estômago, apesar de você deixar entrar e sair oxigênio e CO2, acaba por sair vapor de água e a planta não pode perder água, principalmente durante a hora mais quente do dia, em que vai haver mais produção de vapor, a planta vai perder muita água. Então ela não quer perder essa água, para isso então ela fecha o estômago e a taxa fotossintética acaba por cair. Beleza com relação a isso? Então, com relação aos fatores que influenciam a fotossíntese, esses são os 3 principais fatores. Tá? E a gente precisa que vocês tenham entendido isso. Tá? Agora eu vou falar um negócio que eu ainda não tinha comentado anteriormente, que são os tipos de fotossíntese. Ai, professor, o que é isso? Bom, quando a gente falou de fotossíntese, a gente utilizou o modelo padrão, o modelo clássico, que é o modelo das plantas chamadas de plantas C3. Ah, que é isso, professor? Bom, existem tipos diferentes de fotossíntese, porque as plantas elas acabaram por mudar durante o processo evolutivo e elas ocupam ambientes diferentes. E de acordo com esses ambientes, o processo de seleção natural acabou criando 3 tipos diferentes de fotossíntese, que é a fotossíntese chamada das plantas C3, plantas C4 e as plantas CLAM. As plantas CAM não é Clube Atlético Mineiro, não, tá? É planta CAM mesmo, é assim mesmo. Depois a gente vai explicar o que significa, tá? Tá ligado ao ciclo que elas produzem de ácido e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Então, o que acontece? Dependendo do ambiente em que a planta se encontra, a planta ela adaptou-se a fazer uma fotossíntese do tipo C3, do tipo C4, do tipo CAM. Na verdade, não é o processo todo não, tá, gente? É só o processo de fixação do carbono, ok? Então, vamos começar falando sobre cada um desses tipos. Primeiro deles, das plantas C3. As plantas C3 recebem este nome por conta do produto de fixação que é o quem? O gliceraldeído 3-fosfato, que é o modelo clássico, é o que a gente falou lá na aula passada, explicando-nos o modelo de fixação de carbono usando o gliceraldeído 3-fosfato como modelo principal. Esses vegetais eles compreendem a maioria das espécies terrestres, por isso usada como modelo. Então, se você lembrar bem, o que acontece? O CO2 ele entra no ciclo de Calvin, ligando-se na ribulose 1,5 bifosfato, produzindo 3 moléculas de gliceraldeído de 3 fosfoglicerados, 6 moléculas com 3 carbonos, que depois é convertido em gliceraldeído 3-fosfato, um deles sai do ciclo. Esse gliceraldeído 3-fosfato vai ser utilizado para produzir energia, ele que vai virar glicose, ele vai virar celulose, ok? Por isso, este aqui é chamado de planta C3, porque produz compostos com quantos carbonos? 3 carbonos. O gliceraldeído tem 1, 2, 3 carbonos, ok? As plantas C3 apresentam algumas características. Quais são essas características? Alta taxa fotossintética, mesmo com pouca luz. Tá? São plantas geralmente que conseguem ficar na sombra, são plantas que ficam muito bem na mata. Tá? Apresentam um grande gasto de água, elas acabam durante o processo gastando muita água, porque elas ficam com o estômago aberto durante horas da manhã e acaba liberando uma quantidade de água, a taxa fotossintética dela demanda muita água. Vivem em regiões tropicais. Se você abrir ou estiver olhando pela janela, e garanto para você, quase todas as plantas que vocês estão vendo na janela da casa de vocês aí são plantas C3. Dificilmente você vai bater o olho de cara em uma planta C4 ou uma planta CAM. Demanda uma grande quantidade de água, como eu falei com vocês, por isso estão vivendo em regiões tropicais,
que são regiões onde você vai ter uma pluviosidade muito maior. Então elas são plantas, em sua grande maioria, as plantas tropicais. É o grupo vegetal mais produtivo, contribuindo significativamente para o equilíbrio da biosfera na Terra. Então, o ipê, o pau-brasil, a cisalpínia férrea, o hibisco, noite, todas as plantas que você estiver encontrando aí, a cenoura da tua casa, o chuchu, a macieira, todas elas são plantas do tipo plantas C3, que fixam o carbono produzido composto com 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Ok, beleza, tranquilo, ótimo. E agora? E as plantas C4, professor? Se a planta C3 fixa produtos, né, do processo de fixação de carbono compostos com 3 carbonos, as plantas C4 fixam com 4 carbonos. E elas produzem o chamado ácido oxalacético. Ao invés de produzir um gliceraldeído 3-fosfato, o ciclo de Calvin acaba por produzir o ácido oxalacético, composto com 4 carbonos. Vou precisar decorar o ciclo? Não, eu quero que vocês entendam o quê? Que a fixação de uma planta C4 produz o ácido oxalacético, que tem quantos carbonos? 4 carbonos. O ciclo de Calvin das plantas C3 fixam carbonos com compostos de 3, que é o gliceraldeído. A planta C4 com 4 carbonos. E aí, professor, o que você tem aí de tão diferente? Nada, muita coisa diferente. O que você tem de diferente é o comportamento dessas plantas. Elas são plantas que apresentam uma afinidade muito grande com o CO2, em comparado às plantas C3. Sua taxa de fotossíntese é extremamente alta, principalmente durante o período de maior incidência de luz. Por isso confere elas o nome de plantas de sol. Quando eu falei anteriormente da taxa em relação à temperatura, em relação à incidência luminosa, aquelas plantas lá, dos gráficos que a gente trabalhou, geralmente são trabalhados os gráficos de planta C3, aqueles gráficos da influência. Porque a planta C4, quando está lá meio-dia, 1 hora da tarde, o sol está pocando, rachando, ela não tem nada a ver com isso e a taxa fotossintética dela deslancha. Tá? Meu Deus, professor, quem são essas plantas? Garanto a vocês que vocês estão imaginando. Será que são os cactos? Não. Quem são essas plantas? Essas plantas são as gramíneas. A grama que você tem aí na frente da casa de vocês, a cana-de-açúcar, o milho, o bambu, todos eles são gramíneas. Então o que acontece? Essas plantas são plantas que não consomem tanta água e têm uma ótima fixação de carbono. E demandam uma quantidade de sol muito grande. Tá? Elas demandam uma quantidade de sol muito grande. Então, elas são plantas que não podem ficar sombreadas, que acabam morrendo. Então, o que acontece? Essas plantas elas podem acontecer em regiões mais áridas, com menor quantidade de água disponível, porque ela precisa de menos água, mas ela precisa de muito sol. São plantas que demandam uma quantidade de sol muito grande. São plantas que se adaptaram a viver um descampado, um local aberto, sem muitas árvores de C3 ao redor delas fazendo sombra. Tá bom? Então são plantas principalmente de cerrado, descampado. Tá? E por último, mas não menos importante, nós temos as plantas CAN. As plantas CAN ainda são mais econômicas ainda do que as plantas C4. Apesar de elas fixarem compostos 4 carbonos, as plantas CAN, elas são plantas que vivem em locais extremamente secos, em áreas desérticas. Tá? Essas plantas recebem um nome chamado de plantas CAN, porque o ciclo de fixação delas é diferente. Ela usa um composto chamado de ciclo do ácido málico. Então, o ácido málico é o ácido que vai ser utilizado como produto da fixação. É ele que vai ser necessário para a produção da glicose da planta. Então, esse ácido málico ele é essencial para a fixação. Então, qual é a diferença? Então, elas são plantas que não precisam tanto de água, quase nada de água. Por quê? Porque essas plantas, como um todo, as plantas CAN, como um todo, elas têm várias diferenças. A qual? Primeira diferença, elas
fecham completamente os estômatos durante o dia, porque como elas vivem em locais extremamente secos, cujo sol é muito forte, geralmente regiões desérticas, elas não podem perder água. O que essas plantas fazem? Durante o dia, fecha o estômago. Durante a noite, abre o estômago. Professor, mas dá para fazer fotossíntese à noite? Cara, o que vai acontecer? Essas plantas, elas armazenam à noite, elas abrem os estômagos e armazenam todo o CO2 que elas precisam para fazer a fotossíntese durante o dia todo, enquanto está de noite. Durante o dia, elas fecham esses estômatos, fazem fotossíntese para de noite abrir o estômago de novo, para evitar o máximo a perda de água. Além disso, essas plantas fizeram outras adaptações para evitar a perda de água. Quais são? Cara, primeira coisa, essas plantas tiraram as folhas. Durante o processo evolutivo, elas perderam as folhas. Perderam as folhas. As folhas foram transformadas durante o processo evolutivo em espinhos. Os espinhos dos cactos, das suculentas, das cactáceas, eles, na verdade, nada mais são do que folhas modificadas. Além disso, elas fizeram um parênquima aquoso. O que é isso? É um tecido repleto de armazenamento de água. Ela é cheia de água. Por que ela é cheia de água? Para evitar, ela armazena essa água. Toda a água que ela precisa vai ficar armazenada dentro dela. E ela o que vai ajudar a ela a criar os espaços para guardar o CO2 durante o dia. Então, quem são os seus principais representantes? São as cactáceas e as suculentas. Ok, gente? Então, as plantas CAN fazem o chamado ciclo do ácido málico. Então, quais são os 3 tipos de plantas que nós temos relacionados à sua fixação de CO2? Planta C3, ciclo de Calvin, vai fixar 3 carbonos. Planta C4, que vão fixar compostos com 4 carbonos, o ácido salacético. E as plantas CAN, que fixam usando o ácido málico, tá? Que é um ciclo completamente diferente. E ela só vai abrir o estômago durante a noite, fechando durante o dia, evitando o máximo a perda. As plantas CAN apresentam características peculiares, que é o fato de elas terem modificado suas folhas durante o processo evolutivo, convertidas em espinhos para evitar, superfície de contato do sol, para evitar mais aquecimento. Okay? Além disso, elas também armazenam água dentro do seu próprio corpo, tendo um parênquima aquoso lá dentro, um tecido aquoso cheio de água para reservar toda aquela água.